Olá! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, tudo certinho? Eu espero que sim, isso é o desejo do meu coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Luana, se você ainda não me conhece e você está no meu canal, um canal cristão, para que junto nós possamos crescer em graça e conhecimento da palavra do Senhor. Se esse é o seu desejo, então você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. E hoje é segunda-feira, dia de Mulheres da Bíblia, o que podemos aprender com elas, isso mesmo. E antes de nós então conhecermos essa mulher, a qual nós vamos estar discorrendo alguns minutos aqui a respeito da sua vida, eu gostaria de pedir para vocês que não se esqueça de se inscrever, se ainda você não é inscrito no canal, compartilhar e ativar as notificações para que você seja sempre avisado de quando tivermos vídeos novos, tá bom? Combinado assim? Então tá bom. Bom, hoje, meus queridos, nós vamos falar de uma mulher muito interessante que em apenas alguns versículos, nós podemos tirar valiosas lições para a nossa vida. Nós hoje vamos falar da mulher de Ló. Bom, a história da mulher de Ló se encontra em Gênesis. Mais especificamente, eu gostaria de ler aqui com vocês, já deixei marcadinho, Gênesis capítulo 19, no versículo 24 até o 26. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e tudo que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Quem não conhece, então, a história da mulher de Ló, né? Muitas pessoas conhecem, né? Uma história muito conhecida e muito triste também. Mas o que eu gostaria de começar narrando aqui para vocês não é propriamente a mulher de Ló, tá? Porque isso começou muito antes desse desejo dela de olhar para trás, desobedecendo uma ordem específica ali dos anjos. Algo aconteceu durante ali a sua vida. Bom, Ló era sobrinho de Abraão, né? Abraão, pai da fé. E por muitos anos, Ló andou com Abraão. Ló andou junto com Abraão. Isso significava que Ló conhecia o Deus de Abraão, que Ló sacrificava junto com Abraão, que Ló conhecia os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, né? E ali ele teve a oportunidade, então, de conhecer a Deus. Mas chegou um momento da sua vida em que os animais de Ló e os animais de Abraão eram muitos sobre a terra, né? Então eles tinham muitos animais, muitos funcionários, muitas pessoas trabalhando ali para eles. E aí então os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a discutir, começaram a brigar, porque não havia pastagens ali onde eles estavam peregrinando suficiente para comportar então todos os animais. E aí o que aconteceu? Abraão chamou seu sobrinho Ló e falou: Ló, olha, é o seguinte, nós não podemos continuar brigando, os nossos pastores não podem continuar brigando, nós precisamos tomar uma atitude diante disso. Então eu vim colocar para você que você vai ter a prioridade de escolher. Se você escolher, Ló, ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, então eu irei para a direita. E Ló, sem buscar a orientação de Deus, sem buscar a vontade de Deus para a sua vida, Ló, ele olhou com os olhos naturais, ele olhou com os olhos humanos, ele olhou pela vontade humana, por tudo aquilo que ele já conhecia a respeito ali da situação. Ele disse: bom, eu preciso de pastagens, esse é o problema. Então ele olhou para as campinas que davam para Sodoma e Gomorra e decidiu então seguir aquele caminho, porque ele estava olhando pelos olhos humanos, pelos olhos naturais. Não buscou conhecer a vontade de Deus, infelizmente. Bom, e aí então eles se separaram. Ló se separou do seu tio Abraão e foi então caminho dessas campinas tão boas aos seus olhos. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, Ló foi ficando cada vez mais perto da cidade. E nós sabemos, irmãos, que as dificuldades para aqueles homens que viviam, né, em tendas, que viviam ali peregrinando, buscando pastagem, era muito complicada essa situação, né? Abrindo poços, tendo ali tantas dificuldades que essa vida de peregrinação requeria. E
aí, cada vez mais ele foi ficando perto da cidade de... Vamos lembrar, gente, que Ló, ele conhecia Deus, ele conhecia a moral, ele conhecia os bons costumes, ele conhecia, né, aquilo que fazia parte das pessoas que amavam a Deus. Mas, infelizmente, o seu coração foi ali caído para as coisas humanas, mundanas e morais. O que aconteceu, então? Cada vez mais ele foi chegando perto da cidade de Sodoma, até o ponto que ele, então, estava morando dentro dos muros de Sodoma. Participante daquela cidade imoral, aquela cidade que fazia tudo o que era ruim, a ponto do próprio Deus querer, então, destruir aquelas cidades pela maldade que acontecia naquela cidade, contra a imoralidade que acontecia dentro daqueles muros. Bom, e mesmo que Ló teve algumas oportunidades, né, uma narrada na Bíblia Sagrada, aonde ali uns reis invadem Sodoma e Gomorra e ali faz então Ló cativo. Abraão fica sabendo disso, vai lá, luta, guerreia, pega o seu sobrinho, traz de volta. Ao invés de Ló tomar uma posição, dizer, não, isso aqui não é pra mim, eu vou tirar minha família, vou tirar minha esposa, vou tirar minhas filhas desse lugar e vou voltar para a vontade de Deus, ele não fez isso, ele continua morando dentro daquela cidade. E aí, meus queridos, trouxe uma consequência muito ruim para a sua família, para a sua casa. Bom, então aquela cidade fazia tanta coisa errada, tanta coisa ruim, que Deus decide então destruir aquela cidade. E Deus envia então 2 anjos para tirar Ló daquela cidade, para ver o que estava acontecendo ali e para tirar Ló daquela cidade, Ló e toda a sua família. Ló recebeu aqueles anjos com muita hospitalidade, como era o costume ali daquele, né, do povo de Deus, sempre receber com muita hospitalidade, e foi isso que Ló fez. Colocou os anjos para dentro da sua casa. Eles disseram que iam dormir na praça, mas Ló disse de maneira alguma, né, como que quem sabia quem eram aqueles homens, que eles eram importantes, que eles eram anjos, e sabendo da maldade daquela nação, que se aqueles homens ficassem ali, aqueles anjos ficassem ali na praça pública, provavelmente aconteceria ali alguma coisa ruim. E foi dito e feito, mesmo Ló trazendo os anjos para dentro da sua casa. Todos os homens daquela cidade, desde os mais velhos até os menores, a Bíblia diz que foi até a porta de Ló, bateu até que ele abrisse aquela porta, e aqueles homens disseram para Ló, olha, traga para fora estes homens que você deu pouso, que vieram à nossa cidade, para que nós o conhecemos. Irmãos, olha que coisa mais triste, eles estavam querendo ali cometer atos imorais até mesmo com aqueles anjos. Olha como aqueles homens estavam com o coração longe de Deus e totalmente pervertidos, né? E Ló, ele começou a questionar com aqueles homens e dizendo, não faça isso, pelo amor de Deus, né? Não é certo, não é correto. Olha, eu tenho 2 filhas aqui, vocês podem ficar com elas, né? É claro que Ló amava suas filhas, mas ele entendia que aqueles homens não eram homens normais e que, né, ele estava ali protegendo aqueles anjos que estavam ali na sua casa. Aí o que acontece? Os anjos, então, tomam uma atitude, puxa Ló para dentro e acomete ali de cegueira todos aqueles homens, e eles, então, não conseguiram achar a porta e foram embora para a sua casa. Vendo toda essa maldade, então aqueles anjos falam para Ló, Ló, pega sua esposa, pega suas filhas e foge vocês para a montanha, porque nós iremos destruir essa cidade. O cheiro da maldade, o cheiro da imoralidade chegou até Deus e nós viemos para destruir essa cidade. Mas com o passar de manhã bem cedinho, Ló, a sua mulher e as suas filhas estavam ali cada vez mais demorando para sair da cidade, e aqueles anjos pegou eles pelas mãos, levaram eles até os limites da cidade, falou, olha, fuja para os montes e não olhe para trás. Essa era a ordem, vão para os montes e não olhe para trás. Ló, ele ainda questiona com os anjos, fala, olha, eu não vou conseguir ir até as montanhas, tem uma cidade aqui perto chamada Zoar, deixa que nós vamos até ali, né, para que a gente se salve. E os anjos então permitiram, então vão e não olhem para trás. Essa era a ordem. A família de Ló, eles tiveram hesitação de sair daquela cidade. Olha que coisa mais triste. Apesar de tudo que havia acontecido nessa noite anterior, apesar de toda a imoralidade, de tudo que Ló, a sua esposa, as suas filhas tinham visto dentro daquela cidade, que eu acredito que não foram boas coisas, eles ainda tiveram hesitação em deixar aquele lugar, a ponto dos anjos ter que pegar eles pelas mãos e levá-los até para fora. Bom, entendido isso, eles vão até a entrada daquela cidade, chegando bem pertinho, o que acontece? A mulher de Ló decide desobedecer a Deus. Ela então olha para trás. E quando ela olha para trás, imediatamente a Bíblia vai nos dizer que ela virou então uma estátua de sal.
E junto com aquela cidade, né, aquela cidade que outrora era um vale fértil, as campinas desejáveis, agora então estava ali cheia de fogo e enxofre, totalmente destruída, totalmente desolada, lugar de desolação. E a mulher de Ló, infelizmente, desobedecendo a palavra de Deus, ela então virou estátua de sal. Ela preferiu, então, deixar de olhar para a salvação, para frente, contemplar a salvação, a libertação da sua família, para olhar para trás, para a desolação, para a destruição e para a morte. Por quê, meus queridos? Porque ela decidiu olhar para trás. Porque, assim como Ló, ela também tinha um coração voltado para as coisas humanas, para as coisas naturais. Ela estava com seu coração enraizado naquela cidade. Ela estava com seu coração enraizado naquilo que eles tinham conquistado dentro daquela cidade. E aí, ela olha para trás. Isso é um símbolo, meus queridos, daquilo que nós não devemos fazer, que é desobedecer a Deus e muito menos olhar para trás. E nós vamos ver isso em 5 lições que nós aprendemos aqui na história da mulher de Ló. Percebemos então que ela tinha saído dos limites de Sodoma e Gomorra, mas que Sodoma e Gomorra nunca tinha saído do seu coração. Então, em alguns versículos, a mulher de Ló vem nos ensinar de que onde está o nosso coração, aí está o nosso desejo, aí está as nossas vontades, né? E faz a gente refletir, a gente pensar e a gente perguntar para nós mesmos aonde é que está o nosso coração. Desde o início, Ló errou quando ele não buscou o Senhor em saber, né, aonde ele deveria ir, para onde ele deveria ir. Deus poderia ter orientado o seu caminho e feito com que ele não fosse para essa cidade, mas ele olhou com o coração natural, com o coração humano e não buscou a vontade de Deus. Então, ali é onde estava o coração de Ló, nas coisas materiais, e aonde também estava o coração da sua mulher. E aí, então, conhecendo todo o contexto da história da mulher de Ló, que não foi só aquele momento que ela virou estátua de sal, teve toda uma história, né, por trás disso, nós vamos aprender 5 lições que nós aprendemos com a mulher de Ló, tá bom? Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui com a mulher de Ló é justamente a obediência a Deus. Claro que não é porque ela obedeceu, né? Porque ela não obedeceu. Mas hoje nós vamos aprender, olhando para a história dela, que nós precisamos obedecer a Deus. Aí eu quero ler com vocês aqui, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, para ficar bem certinho no nosso coração. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, vai dizer assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que as gorduras de carneiros, né? Então nós sabemos que naquele período, o povo de Israel, eles tinham assim esses sacrifícios, né? Essas formas de culto para adorar a Deus, entregar as suas ofertas, os seus sacrifícios. E aqui então Samuel está deixando claro que muito melhor do que oferecer os sacrifícios era obedecer à vontade de Deus. E foi justamente isso que a mulher de Ló não fez. Os anjos disseram para eles: olha, corre para as montanhas e não olhe para trás. Era simples. Eles tinham saído da destruição daquela cidade. Provavelmente eles estavam ouvindo ali, né, o som da destruição daquelas cidades. E aí o coração da mulher de Ló estava voltada para aquela cidade. E ela demonstrou somente aquilo que já estava enraizado nela, né? Então ela desobedece à ordem dos anjos e olha para trás. E no momento que olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal. Então a primeira lição que nós precisamos aprender olhando para a mulher de Ló é que nós devemos obedecer a Deus, porque Ele tem muito prazer na nossa obediência. Muito mais do que nós ofertamos sacrifícios, ofertas, né? Que nós achamos que está sendo agradável a Deus. Mas Deus deseja que nós, então, obedecemos o seu caminho, obedecemos as suas ordens, as suas vontades, os seus desígnios, porque eles são, irmãos, maiores e melhores do que os nossos, né? Eu costumo dizer que nós enxergamos só até onde os nossos olhos, eles nos limitam, até a curva, vamos dizer assim, porque depois da curva nós não conseguimos enxergar mais, não é verdade? Então a primeira lição é obediência a Deus. A segunda lição que nós aprendemos olhando para a vida da mulher de Ló é prioridades, né? No caso da mulher de Ló, as prioridades estavam ali sendo erradas. Aí eu quero ler com vocês 2 versículos da palavra do Senhor.
se encontra em Salmos 27, verso 4. Então, Salmo 27, verso 4 vai dizer assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo, tá? Essa segunda lição é prioridades. O salmista, ele declara que a prioridade dele era buscar ao Senhor. A prioridade dele, então, era estar nos átrios, na presença, se degustando do prazer de estar na presença de Deus. E ele disse que isso ele buscaria, é estar em todos os dias nos átrios do Senhor. E a prioridade da mulher de Ló não era essa, ou seja, não era fazer a vontade de Deus, querer estar aonde Deus estava, onde estava ali a presença de Deus. Não, ela olhou para trás desejando aquele mundo de imoralidade, de perversidade, né, e de desobediência a Deus, infelizmente, né? O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, quando vai advertir sobre a insensatez de reagir com desobediência diante do juízo de Deus, e ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha que coisa importante para nós hoje. Então essa segunda lição é prioridade errada. Além do Salmos, eu também queria ler Mateus capítulo 6, versículo 33, que vai dizer assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, as nossas prioridades, irmãos, são muito importantes. E ela deve estar no reino de Deus, na sua justiça. E Deus nos promete que quando as nossas prioridades, né, é fazer a vontade de Deus, e aí, então, nós entendemos que a nossa prioridade deve ser buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça, buscar o conhecimento do Senhor, buscar estar na sua presença, fazendo a sua vontade, né? Isso é o que a Bíblia nos diz, que aí ele vai nos acrescentar todas as demais coisas. A mulher de Ló teve ali a prioridade errada, ou seja, olhar para trás, ao invés de colocar os seus olhos no alvo, né, que era a salvação, que era a libertação, que era a continuidade da sua vida, um futuro promissor. Mas infelizmente ela colocou a sua prioridade, o seu olhar em um outro lugar. Então essa foi a nossa segunda lição que nós aprendemos com a vida da mulher de Ló. A terceira lição que nós temos com a vida da mulher de Ló é as consequências do pecado, né? Muitas pessoas vivem como se tivesse consequências aquilo que nós fazemos de errado, mas a Bíblia, ela é muito clara que nós não podemos colher aquilo que nós não plantamos. E aí eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Gálatas capítulo 6 e o versículo 7, que vai dizer assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna, tá? Então é justamente isso, aquilo que o homem planta, ele colhe. Por isso, meus queridos, minhas queridas, nós precisamos plantar coisas boas, palavras boas, atitudes boas. Precisamos plantar o bem para colhermos o bem, tá? Então, as consequências da desobediência, elas vêm. E aí é um preço que precisamos pagar quando nós desobedecemos à vontade de Deus. E a consequência da desobediência da mulher de Ló, então, foi que ela virou estátua de sal. Ela se tornou naquilo que ela amava, porque a cidade foi destruída. E nós podemos também dizer que ela foi destruída, né? E ficou ali como símbolo da desobediência. Também quero deixar que essa terceira lição, uma referência, Romanos capítulo 6, versículo 23, que vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, nós vemos que a consequência da desobediência, ou seja, a retribuição do pecado é o quê? A morte, né? Quando nós dizemos isso, não estamos dizendo literalmente a morte. Às vezes sim, como foi no caso dela. Ela morreu, né? Ela virou uma estátua. Mas nós podemos também dizer que é uma morte espiritual. Então, quanto mais perto do pecado nós estamos, quando nós não rejeitamos o pecado, quando os nossos pecados já viraram iniquidade, que já não nos toca mais, aí nós podemos dizer que, infelizmente, essa pessoa, ela morreu, ela recebeu o salário do pecado. Então, ela está morta. Mas em Cristo Jesus, nós somos muito mais do que vencedores para termos vida, quando nós o aceitamos e ele nos liberta, então, de todo o nosso
pecado. Então a terceira consequência, a terceira lição que nós aprendemos na vida da mulher de Ló, aliás, com a vida da mulher de Ló, é as consequências da desobediência, elas sempre chegam. A quarta lição que nós aprendemos olhando para a vida da mulher de Ló é não olhar para trás, tá? A ordem dos anjos, qual era? Não olhe para trás. Por que olhar para trás? Para trás só tem destruição. Para trás só tem ali fogo, enxofre, né? Fumaça, só tem destruição, desolação, gritos, pranto. E aí a ordem era não olhe para trás. E hoje também uma lição importante, que nós não devemos olhar para trás. Vamos ver o que o próprio Senhor diz, o próprio Senhor Jesus disse a esse respeito em Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62 vai dizer assim: E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha que coisa importantíssima nessa lição que nós aprendemos. O próprio Senhor Jesus vai dizer, aquele que lança a mão no arado, ou seja, que aceita Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, começa uma obra, um ministério, uma caminhada, ele diz então que se você olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Se você deseja as coisas que para trás ficaram, o pecado, a imoralidade, a sodomia, tudo aquilo que não agrada a Deus, a desobediência, o pecado, a Bíblia diz então que não, essa pessoa não é apta para o reino de Deus, porque nós precisamos olhar para frente, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Precisamos olhar para o alto, olhar para a cruz, sabe? Tem uma palavra em Isaías que diz, olha para mim e sereis salvos. A própria conversão do grande Charles Spurgeon, né? Um grande avivalista, né, do século passado, ele foi convertido aos 15 anos com esse versículo, olha para mim e sereis salvos. Nós precisamos então olhar para Cristo, olhar para frente, caminhar para frente, para o alvo, para aquele que amou as nossas almas, que nos salvou. Então nós precisamos olhar para Ele, ter esperança nele e não olhar para trás, tá bom? Então a quarta lição que nós aprendemos aqui com a história da mulher de Ló. A quinta lição que nós aprendemos olhando para a vida, para a história da mulher de Ló é o seguinte: aceite a vontade de Deus. Aceite a vontade de Deus. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21 vai dizer assim: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Olha que coisa mais linda. Então Deus diz que não interessa o quantas ofertas nós damos para Ele, quantas orações nós realizamos, quantos louvores nós entregamos nos nossos cultos, mas o que é importante para Deus é que precisamos fazer a vontade do Pai que estás nos céus. A mulher de Ló não aceitou a vontade de Deus. Então a vontade de Deus naquele momento era, infelizmente, destruir aquela cidade. Por quê? Porque aquela cidade era uma cidade imoral, era uma cidade pecaminosa, era uma sociedade que não tinha escrúpulos, sabe? Que não tinha limites. Infelizmente, Deus disse, eu preciso destruir essa cidade para não contaminar, né, mais lugares. E aí, ela não aceitou a vontade de Deus. Primeiro, eles hesitaram em sair da cidade, ali se demorando, né? A Bíblia não nos relata exatamente como aconteceu isso, mas certo é que os anjos precisou pegar eles pelas mãos. E aí, nós então entendemos um pouco de hesitação em realizar a vontade, em aceitar a vontade de Deus para eles e para aquela cidade. E aí, essa quinta lição é muito importante para nós. Aceite a vontade de Deus. Então, a Bíblia diz que não é aquele apenas que diz Senhor, Senhor, não é apenas aquele que vai aos cultos, não é apenas aqueles que oram, que consagram, que louvam, mas é aqueles que fazem a vontade de Deus, a vontade do Pai, essa descrita nas Sagradas Escrituras, tá? Então fica aqui, meus queridos, a quinta lição que nós aprendemos com a história da mulher de Ló. Aceite a vontade de Deus, porque como eu já disse, né, na nossa primeira lição aqui a respeito da obediência, que os pensamentos de Deus sobre nós, a palavra de Deus diz que eles são maiores e são melhores do que os nossos. Então nós não precisamos temer, nós podemos aceitar a vontade de Deus, mesmo que naquele momento nós olhamos e pensamos, mas poxa, não era a minha vontade, parece que não é isso, parece que não vai dar certo, mas se estiver dentro da vontade de Deus, fique tranquilo, que lá na frente você vai saber exatamente o porquê de tudo aquilo, porque Deus enxerga além
da curva, tá bom? Então é isso, minhas queridas, que eu gostaria de deixar nessa segunda-feira para nossa meditação, essas 5 lições que nós encontramos na vida da mulher de Ló e que nós possamos tomar atitudes corretas, ou seja, então, obedecendo a Deus, colocando as nossas prioridades, as nossas escolhas corretamente nas mãos de Deus. Também sabemos que todas as nossas ações, elas têm consequências e as consequências da desobediência, elas chegam. Também a 4ª lição é que não devemos de maneira alguma olhar para trás, precisamos apenas olhar para frente. E a 5ª lição é aceitar a vontade de Deus, porque os planos e os pensamentos dele são muito melhores e maiores do que os nossos, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas a minha oração é que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e seu coração. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever e deixar um comentário aí, que eu vou gostar muito de saber se você tiver algo a acrescentar na história da mulher de Ló. Eu vou ficar muito feliz de vocês compartilhar comigo, tá bom? Também vou deixar algumas indicações de livros aqui na descrição, que eu acho muito interessante que você também tenha aí na sua biblioteca. Já convido vocês para na 4ª-feira estar aqui junto comigo, para nós aprendermos então mais uns salmos da palavra do Senhor. E na 6ª-feira estaremos aqui com o quadro Na Biblioteca de Salomão. Então é isso, até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.